pessoal, olha a gente aqui de novo, mais um episódio e hoje nada mais, nada menos do que estou com o Raul. Oi, gente. Raul, muito obrigada por ter aceitado o convite. Entre aceitos e não aceitos, eu falei, meu Deus, será que ele vai desistir de mim? Não desista, não desista. Ai, muito bom, fico muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Estou muito honrada da gente conseguir compartilhar a sua história aqui no Raízes. Obrigado. Bom, iniciando, primeira pergunta. Vamos. Quem é o Raul? O Raul é o filho da Albertina, irmão do Michel, irmão da Suzy. É um cara que sonhou muito e realizou muita coisa muito fora dos sonhos. Então, o Raul hoje é um cara que é feliz com o que ele tem. Ai, esse que lindo. Que frase linda. É difícil a gente ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Geralmente a gente quer mais. Sempre, mas ressignificar tudo que a gente tem hoje, e acho que é um processo muito terapêutico, de hoje falar, eu sou muito feliz com tudo aquilo que eu conquistei até aqui. Ai, que lindo, eu amei essa frase. Raul, conta pra gente um pouquinho como foi os seus sonhos de infância. Você conseguiu sonhar? Você teve possibilidade de sonhar? Seus sonhos foram interrompidos? Como foi os seus sonhos, assim, com a sua infância? Acho que quando a gente é criança, a gente traz muito aquela mentalidade do que a mídia coloca. E a mídia naquele tempo era muito diferente do que a mídia de hoje. Então, o nosso sonho era ter uma casa grande, era ter um carro bonito, era ser médico ou ser astronauta. Coisas que, até então, por muito tempo, eu sonhei em ser médico. Só que é uma realidade completamente distante quando eu penso onde eu nasci. Então, crescer e nascer na periferia de Carapicuíba, estudar em escola pública, não ter tanto acesso à educação, cultura e tudo mais. Então, é uma infância que você sonhava em ter muitas coisas. Consegui realizar? Hoje, sim. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho um apartamento que é o foco da minha aposentadoria. Eu consegui me formar, eu consegui ter um bom emprego. Eu acho que eu sonhei coisas, mas eu ressignifiquei ao decorrer do caminho. Ai, que ótimo. E você tem vivido um sonho? Ou você mudou de sonho no meio da sua trajetória? Como que foi você falou que ressignificou muito os seus sonhos, né? Então, como foi essa trajetória dessa ressignificar. Ressignificar. Olha, acho que quando a gente é criança, é muito isso. A gente sonha com ideais muito distantes. Na adolescência, os meus sonhos já eram diferentes. Então eu queria ter um carro, mas eu não queria ter um carro simples. Eu queria ter um carro melhor. Eu queria ir para a faculdade, mas eu não queria, por exemplo, entrar na Unip. Eu queria entrar na USP. E eu tive a possibilidade de entrar na USP. Então eu fiz o vestibular, eu passei para matemática. Porém, com 17 anos, eu não tinha condição de assumir isso, porque eu trabalho desde os 16 anos. Meu primeiro emprego foi como empacotador de supermercado. Muito por conta da história realmente de vida. Então, sonho dos 15 anos. Era uma mentalidade muito louca de viajar, de fazer intercâmbio, porque era o que eu consumia na época. MTV dava essa condição da gente sonhar em sair do Brasil. E, na prática, com 16 anos, meu pai abandonou a minha casa. Então, eu tive que assumir o papel de homem da casa para trabalhar fora e conseguir bancar contas básicas, alimentação. Então, tive que começar a trabalhar. Com 17, eu tinha terminado o ensino médio, eu estava nos últimos meses ali do último ano, e eu fiz o vestibular e passei na USP. E ali, para mim, era aquela coisa de, vou mudar minha vida, eu passei na USP. E aí eu tinha aquela coisa, ou escolho estudar, ou escolho trabalhar. Eu tive que optar em trabalhar para poder bancar a casa. Do contrário, eu não iria conseguir. Então, até os 18 anos trabalhando, freneticamente enlouquecido, e aí quais eram os sonhos naquele momento? Eu queria entrar na faculdade, mas eu não queria entrar em qualquer faculdade. Mas eu tive que fazer uma opção. Ou a gente dá o alimento básico dentro de casa, ou a gente escolhe realmente falar, cara, eu vou ter uma vida acadêmica e lutemos para ver o que vem depois. Então, nesse processo de ressignificância dos sonhos, eu comecei a entender que não dá para eu ter tudo. Não dá para ser do jeito mais prático. Vai ter que ser suado, sofrido. E foi. Então, acho que nesse processo de vida, o que você queria ter vivido? Nossa, eu queria ter entrado numa melhor faculdade, eu queria ter ido para festas, eu queria ter vivido aquela adolescência mais
frenética, sabe? Enlouquecida. E na prática, não. Eu trabalhei dos 16 anos até os meus 24 ali, sem parar. Então, dos 18 até os 21, era trabalhando em 2 empregos como atendente de call center. Não. Mas aí, então, você não foi cursar matemática na USP? Não. E também não fez outra faculdade nesse inteirinho? Não. Até os 21 anos eu não entrei na faculdade. Porque ou eu trabalhava para bancar, ou a gente ia estudar. Então, o que eu tinha o sonho ali de entrar, terminar a escola e já entrar na faculdade, já ter uma carreira, não rolou. E aí foi o processo. Tá, o que eu tenho na mão hoje? Força e empenho, então vou ter que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar em 2 empregos, trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, depois das 2 até as 8 da noite como atendente de call center durante 3 anos ininterruptos aí. Então, e nesse processo é aquilo, o que eu quero? Então, eu comprei meu primeiro carro nesse período, que foi um Uninho 92, tipo, o primeiro carro da vida, e fui orientando meus sonhos com base naquilo que eu podia acessar. Obviamente, a gente imagina uma viagem, a gente quer muita coisa, mas não é acessível, a gente não tinha o acesso ali naquele momento. Então, era muito de ter uma casa. Porque o que acontece? Eu nasci e cresci em Carapicuíba. Com 15 anos de idade, me mudei para Barueri. E quando eu me mudei para Barueri, meu pai já tinha comprado a casa, mas a casa não estava terminada. E aí aquela coisa, a realidade do brasileiro. A gente constrói, mas terminar é outros 500. É outra história. Então, desde os 16 anos é tentando terminar a casa. Então, naquele momento era colocar uma porta, colocar uma janela, colocar um revestimento no banheiro para não ficar no cru. Então essa foi um pouco da luta ali daquele momento. Então o que eu quero um sonho? Quando pequeno, eu sempre quis ter a mansão, né? Aquela coisa que aparecia nas novelas da Globo, que a gente ficava, nossa, que mal, eu quero um negócio desse. Sabe, mármore Carrara? E na prática a gente só conseguiu o revestimento ali de R$19,90. Muito bom. Então foi um pouco de lutar para conseguir o básico. E eu consegui. Então, por muito tempo era aquela coisa, eu quero ter a melhor casa, mas não para mim, mas por conta da minha mãe, realmente, que desde sempre foi empregada doméstica, nunca teve o acesso. Minha mãe só terminou o colegial com 55 anos, depois que se divorciou do meu pai. Bonitinha. Então, assim, para mim, olhar isso e ver minha mãe conquistando também, fazia parte dos meus sonhos de vê-la feliz. Sim. Então, muito era aquilo, pô, eu quero uma casa boa para mim e para meus irmãos, eu quero um lugar onde eu me sinta confortável. Eu não precisava muito daquela coisa da novela mais, precisava só ter um teto que não vazasse. Sim. Então era muito nesse cenário. Mas aí a ressignificância ela foi partindo disso, de, cara, eu queria realmente morar numa mansão em Alphaville, mas eu consigo? Não vou conseguir. O que vai me custar, né? Hoje é muito essa a questão que eu falo. Eu quero tal coisa. Quanto isso me custa? Vale a pena? Acho que não. Então. Porque eu acho que hoje a gente consegue tudo que a gente quiser, se a gente se empenhar. Mas, tipo, vale todo esse esforço? Vale nossa saúde mental, nossa saúde física? Muito. É isso mesmo. Acho que eu concordo demais. E hoje, principalmente isso. Poxa, eu quero uma carreira incrível. Nossa, eu quero chegar no topo. Tá bom, quanto que isso custa realmente? Porque eu tive essa vivência no meio do caminho. E muito daquela coisa do adolescente. E aí, entrei na faculdade, fiz comércio exterior, que era um tecnólogo de 2 anos. Depois que eu terminei, eu consegui fazer engenharia. Hoje eu ainda estou cursando ciência de dados, que é uma coisa que eu falei, eu preciso pensar no futuro. Porém, naquele momento de estar na faculdade, convivendo com outras pessoas, eu fui bolsista do ProUni, né, na Unip. Então, assim, a galera que eu lidava era uma galera muito outro patamar. Era eu ali com 22 anos lidando com uma galera que todo mundo tinha carro, tinha moto, e não era Uninho. Era só as naves. E eu ficava assim, cara, eu podia ter tudo isso. Nossa, eu queria ter tudo isso. E por muito tempo eu fiquei nessa batalha mental de eu quero. E aí, ao decorrer do caminho, eu fui conquistando o espaço. Então, trabalhando, conquistando, e eu cheguei num cargo de liderança que para mim era aquela coisa. Pro status da sociedade, eu tava muito bem. E eu falei, cara, realizei um sonho, porque eu queria realmente o status. Só que aí, quanto que isso me custou? O burnout. Nossa. E aí eu não cheguei a burnoutar de fato ali, mas eu tive aqueles primeiros sinais e eu falei, é o momento, acho que, de dar um passinho para trás. E foi exatamente no momento de transição de carreira que eu saí de uma coordenação que eu tinha 40 pessoas abaixo de mim fazendo gestão, e mudei de empresa e fui para onde eu tô hoje, no iFood, como analista. E aquele coisa que as pessoas questionavam,
Como é que você tá dando esse downgrade de carreira? Como é que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo isso? Só que na minha cabeça era muito claro. Eu sabia por que que eu tava fazendo isso. Porque eu queria fazer isso. Mas as pessoas não. Então, pô, você sonhou tanto? Sonhei, gente. Mas cheguei lá e eu vi que não era isso. Errei, fui menino. Fala assim, fui desobediente, tô dando um passinho pra trás. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. E nesse processo, para mim foi maravilhoso, porque aí eu terminei um casamento de 5 anos, então foi uma mudança que ela foi acontecendo com muita coisa no meio de tudo isso. Legal. Então veio amadurecimento, veio ali um término de relacionamento, veio uma entrada numa empresa em um mundo completamente oposto, porque uma coisa é você trabalhar com operação e chão de fábrica, outra coisa é você ir para o mundo de tecnologia, onde você não está tocando nas coisas, você está mexendo com o processo. Então, para mim foi muito mágico e fez uma mudança ali na minha cabeça de, cara, quais são os novos sonhos que eu vou ter nesse processo? E aí foi onde eu fui criando realmente agora. Você está vivendo? Hoje eu estou vivendo. Todos os sonhos que eu acho que eu planejei, ressignifiquei, mudei, e me arrependi de alguns que eu realizei, mas tá funcionando. Ai, que bom. Isso é muito importante. E quais são os seus planos, assim? Os seus planos não, quais são os seus sonhos de futuro, assim? O que você almeja de sonhos, assim, pro futuro, sabe? Olha, no passado, eu tinha um sonho que era mágico para mim, que era conhecer Machu Picchu, no Peru. Com 27 anos... em 2017, com 29 anos, quando eu já falei, tá tarde demais, eu realizei esse sonho. E na minha cabeça eu sempre ficava, viajar para fora é caro. Como é que eu vou fazer isso? Porque, nossa, eu não tenho... É muito de uma crença limitante nossa. Sim. Eu consigo? Não consigo, porque é uma coisa que só quem tem muita grana consegue fazer. E aí eu inventei a moda, tinha acabado de me separar e falei, eu vou viajar, eu vou fazer isso. E eu fui, eu fiz um mochilão, saí do Chile, de Santiago, e fui até Lima, no Peru, de ônibus, fazendo esse mochilão ali por 30 dias, e foi a coisa que delícia. mais incrível da minha vida. E eu fui sozinho, conheci um amigo no meio desse circuito que me acompanhou nessa jornada, mas o objetivo era ir só. Então ali eu realizei um sonho realmente que desde moleque eu tinha. E aí, pensando no futuro, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, porque hoje eu sei que eu posso. E eu sou aquela coisa que não é muito convencional. Eu não quero ficar no resort, eu não quero ficar no hotel mais caro. Pra mim, se eu fico num hostel lá com mais 20 pessoas aleatórias de N nacionalidades, pra mim tá maravilhoso. Porque eu quero aproveitar e vivenciar o que o espaço e o ambiente me proporciona. Eu não quero estar ali realmente pra... Ai, gente, vou ter um café da manhã maravilhoso. Porque eu adoro. É óbvio, quem não, né? Mas eu gosto mesmo de ter a experiência, de vivenciar isso. Então, como eu vivi, um dos sonhos futuros é esse. Eu quero viajar, eu quero ter qualidade de vida. Mas acho que o principal é ter saúde. É muita saúde para poder ter uma velhice confortável, tranquila, sem a necessidade de depender de ir para médicos, de ficar tendo problemas de saúde. Então, hoje eu tenho trabalhado muito para ter uma tranquilidade. Eu quero morar no interior. Quando eu chegar nesse momento de já deu, mundo corporativo, vamos dar uma pausa, para ter aquele conforto de descansar, de acordar ouvindo passarinho, sem a necessidade de um caminhão buzinando na tua porta de manhã. Então, eu quero ter essa qualidade. Mas principalmente dar condições para minha mãe, hoje com 70 anos, estar comigo nesse processo o máximo de tempo possível, porque dá condições hoje dela ter um plano de saúde, dela ter uma alimentação melhor, dela ter uma casa confortável. Acho que quando eu penso em futuro, eu penso muito nisso. Ai, que muito bonito. E o que eu queria, eu já ouvi você falando sobre diversidade algumas vezes. Muito. E como que veio essa conexão com diversidade? É algo que você já tinha lá dentro? É um sonho recente que te aflorou? Como que foi essa sua conexão com diversidade? Acho que a diversidade, para mim, ela veio desde a infância. Como a gente trata muito da questão da escassez, quando a gente cresce na periferia, o acesso é muito limitado. Então, desde pequeno, eu ficava naquela coisa, como que eu consigo sair desse espaço onde eu ocupo e ocupar outros espaços? Isso para mim era sempre muito constante. Tanto que, com 12 anos, eu fui fazer teatro, porque eu era extremamente tímido, mas era na prefeitura. Então, assim, você tinha... Você era tímido? Eu era muito. Acredite, eu era muito.
Então eu fui fazer teatro na prefeitura. Uhum. E aí, ali você vê que tem outras pessoas na mesma situação ou situações muito diferentes da sua que eu falo, cara, são piores do que a minha situação. E eu tô me achando aqui o cocô do cavalo do bandido, quando na verdade eu ainda tô por cima da carne seca. E nem tinha noção disso. E aí eu comecei a entender que como é que a gente movimenta para fazer essas coisas acontecerem. No meio da minha trajetória profissional, eu tentei sempre dar espaço para pessoas que não tinham acesso. Então, sim, era o homem gay que não tinha acesso, porque trabalhar com logística, que foi literalmente ali o meu carro mandatório de carreira, são mais de 15 anos trabalhando com logística, é extremamente preconceituoso. Então, como é que você vai ter um homem gay afeminado trabalhando numa operação de chão de fábrica, onde rola piadinhas? Como é que eu faço isso? Cara, eu vou colocar lá dentro e vou dizer, amigão, você vai ter que ser resiliente e lidar com isso. Mas eu vou dar abertura de espaço para que essa pessoa atue lá dentro. Mas também que eu consiga mudar a mentalidade dos demais, que obviamente, você vai ter que lidar com preconceito. Sim. Mas eu também vou tentar combater esse preconceito de alguma maneira, porque não dá também só para colocar a pessoa lá e falar, se vira, tio. Não é esse o contexto para mim. Mas você teve que fazer algum trabalho com terapia, ou é uma coisa sua já, esse empoderamento, falar assim, vocês vão ter que me engolir. Não, acho que foi muito terapia, muito. Porque por muito tempo é aquele ponto que a gente se coloca na condição de vítima. Sim. E dar espaço para o outro fazer o que quiser. Então, assim, eu ser um homem gay, ser cis, e por muito tempo ouvir aquela fala, mas você nem parece, nossa, jura que você, nossa, mas eu nem sabia. E por muito tempo eu achava aquilo e que bom que eu não pareço, que bom. Pós essa ressignificância também de sentimento de, pera, velho, eu sou gay, eu aceito que eu sou gay, tá tudo bem. Quando alguém vira hoje pra mim e fala, nossa, eu não sabia. Eu falei, você não está me elogiando falando dessa maneira. Só que também é o processo terapêutico de, pera, eu preciso olhar pra mim e entender que eu sou e tá tudo bem do jeito que eu sou. E eu também preciso olhar pra essas outras pessoas e ser um pouco de voz pra elas, porque elas não têm nesse momento. Então como é que eu vou apoiar? Como é que eu vou dar suporte realmente? Então acho que desde que eu comecei de fato a carreira e ali tive o acesso de vamos selecionar uma pessoa, vamos colocar ali em pauta, eu tentei abrir muito. Só que eu acho que nos últimos 4 anos que de fato eu comecei a entrar mais com afinco. Acho que trabalhar no iFood me deu essa possibilidade, porque tem muito grupo de afinidade lá dentro. E esses grupos de afinidade é o Orgulho Negro, é o Pólen, que é o comitê ali de LGBTQIAPN+. Então, eu comecei a lidar com essas pessoas com uma forma muito mais natural, e de ouvir histórias que aquilo não aconteceu isoladamente comigo, não aconteceu somente com o João ali na esquina, ou aconteceu com a Maria quando ela era pequena, não, aconteceu com todo mundo, em grande ou larga escala, em pequenos momentos, o preconceito velado, então isso começou a me dar abertura de fato de como é que eu me posiciono melhor, como é que eu entro nesse circuito para ser uma válvula de mudança e diferencial. Nossa, que show, show. Que eu também me identifico muito, e eu acredito que essas grandes empresas, elas vêm para nos dar essa liberdade e essa voz, né? Sim. Até tanto de conhecimento, né? Acho que de letramento, de conhecer essa parte mais técnica para a gente conseguir auxiliar as outras pessoas Totalmente. que estão de fora do nosso convívio, né? E eu acho que trabalhar ativamente, né? Também. Muito. Então e acho que quando a gente fala isso, é o dia todo. É manhã, tarde e noite, você tem que estar ali atento, porque ontem eu fui fazer a barba, e aí o meu cunhado é um homem trans. E eu fui nesse barbeiro, que não é o barbeiro que me atende sempre, e a primeira coisa que ele falou assim, é aquela menina que mora lá na sua casa. Eu falei, mas minha irmã não cortou o cabelo. Foi muito instantâneo pra mim. Aí ele, não, a menina que cortou o cabelo curto. Eu falei assim, meu amigo, eu vou ser muito honesto com você. Ele é um homem trans. Não, mas na genética, eu falei assim, não é questão de genética, é questão cultural. Se você tá vendo um homem, você vai tratar ele como homem. Por mais 1 minuto eu levantava e falava, você não vai colocar a mão na minha barba. Ele, não, desculpa. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, daqui pra frente só trate ele no masculino. E parece que é uma questão que a gente todo dia tem que se pontuar, de falar, cara, eu vou entrar num embate para poder lidar com isso. E tem dia que você tá super disposto, né, ali, mas tem dia que você fala, não tô afim hoje, não. Não descansa. Dá descansinho, porque hoje não, gente, eu não quero militar, não quero criar uma pauta, não quero, hoje eu não quero.
Eu tô de férias. Me respeita, gente, eu quero descansar. Mas todo dia a gente tem que estar muito atento com isso. Então, é a fala do Uber dentro do carro, que aí às vezes você tem que pontuar. Essas questões do, você não parece. E o que tem a ver se eu pareço ou não pareço? Se a mulher que é uma mulher lésbica, se ela parece ou não parece, qual é o diferencial? O que isso vai mudar na tua vida? O que isso vai impactar na tua rotina? Nada. Agora, ao contrário, né? A sua fala pode magoar ela, pode trazer gatilhos, né, para essa pessoa, Exatamente. Traumas que ela já estava ali tentando curar, e aí não vai, porque você foi lá e deu aquela pitadinha, né? Exatamente. Porque não consegue ficar com a boca fechadinha. É sempre isso. Então, e é uma parte que eu falo, terapeuticamente, sempre. Tô cansado de ter que lidar com essas questões de fato, de você estar envolvido na discussão, na briga, e às vezes você precisa, mas às vezes eu não tô afim, gente. Hoje dá pra somos seres humanos, né? E tem dia que a gente tá disposto, tem dia que não tanto, né? A maioria dos dias hoje em dia eu não tô disposto, mas... Muito bom. Nossa, por mim eu ficaria aqui falando desse tema um tempão. Mas por último, assim, pra gente finalizar, queria que você fechasse com dois pensamentos. Então você falou que o seu futuro os seus sonhos para futuro é viajar mais. Já tem um próximo destino? Já temos os 2 destinos aí que eu coloco hoje, daqui a 5 anos, por conta de todos os projetos que eu tô ali focados em realizar. Mas acho que o primeiro é a Tailândia. Ele tá ali no top 0, ele precisa acontecer. E vai. E o segundo é o Egito, porque eu acho que culturalmente falando, tem muita história ali. E aquela coisa, você ser uma pessoa LGBT que IAPN+, e você vai para um lugar tão... Sim, eu vou, porque eu tenho que acessar, eu tenho que quebrar essas bolhas também para poder falar, velho, eu vivencio da mesma maneira e eu existo como toda e qualquer pessoa. É um pouco de, eu tô cansada de resistir, cara, eu só quero existir, e eu não quero competir com ninguém, eu só quero fazer o meu papel de fato de, eu existo e tá tudo legal, gente, vamos só seguir ali. Segue pra direita que eu sigo pra esquerda e ninguém briga. É isso mesmo. E qual mensagem você deixa para os nossos espectadores? Acho que nunca parem de sonhar. Por mais que seja difícil, distante, que cause dificuldade no processo, não parem de sonhar. Acho que quando a gente sonha, a gente consegue tangibilizar coisas que estão fora do nosso alcance. Olhar para a minha realidade hoje, tá onde eu estou, ocupando um espaço, para mim é muito louco, porque assim, ser um menino que nasceu e cresceu na periferia, do lado de pessoas que, sendo muito franco, da minha sala ali da 3ª série, eu sei de pelo menos 8 pessoas que faleceram, envolvidas em crime, envolvidas em outras situações, ou são mães com 15, 10 anos, então, sonhando que eu podia mudar aquela realidade, eu tô onde eu estou hoje. Então não parem de sonhar, porque com o sonho a gente consegue atingir espaços onde a gente às vezes nem sonhou em atingir. Acho que só continua, não para não, gente, pelo amor de Deus, vai, segue. Se você pensar em largar tudo, olha pra conta, vai ver que tá faltando ali um dinheiro, então não larga, continua a sonhar que é mais fácil. Esse Raul é o melhor. Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Muito obrigada, Raul, por você contar sua história linda, que eu já tive o prazer de ouvir, não é a primeira vez, por isso que eu pedi para você vir aqui. Acho muito linda a sua trajetória, essa sua perseverança. Obrigada mesmo. Obrigado, espero que esse vídeo viralize. Então, gente, por favor, compartilha com a família toda, com os amigos todos. Quero muito que a história do Raul chegue em lugares onde ele nunca imaginou. E que isso seja um sonho que ele nunca sonhou. Gente, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.